Pra gravar aqui, gente. Pessoal, hoje deu uma atrasada mesmo, que o trem tá pesado. Deixa eu ver que cor que é esse trem. Ah, tem um vermelho aqui. Vamos lá. Isso. Vargas, o governo do Estado Novo, que é aquela ditadura que o Vargas fez de 37 a 45. Logo em seguida, a gente já vai dar sequência ao período democrático que se inicia lá em 45 para 46, que a gente chama de período democrático ou período populista. Muita gente coloca como período populista também, tá? Então vamos lá, vamos entender aqui. Primeiro, Brasil na Segunda Guerra Mundial, mas foi também, gente, viu como que o Brasil só entra em guerra no final, ele já chega bem na hora, mais ou menos isso. O Vargas, o que, que ele fez? A princípio, o Vargas era neutro. O Vargas era tão neutro, mas tão neutro, que ele tinha um filho que morava na Alemanha e um filho que morava nos Estados Unidos. Sério, sério. Inclusive, o Vargas teve um filho que morreu muito novo. Ele tinha uma doença, se eu não me engano, degenerativa. E o PA, sabe aquela doença que vai, o PA com 20 e poucos anos morreu. Era o que morava nos Estados Unidos, se eu não me engano. Até abalou muito o Vargas na época, tá? Mas vamos lá. Negociação com os Estados Unidos de 20 milhões de dólares que viriam ali no final da guerra. O Brasil entrou bem no final, de 44 por aí. E o Brasil, com esse dinheiro, a gente vai fazer a Companhia Siderúrgica Nacional, tá? Para negócio de ferro. A Vale do Rio Doce, que é a extração de minérios. Nossa, essa Vale do Rio Doce, gente, trouxe tanta riqueza para o Brasil. Tá? A Fábrica Nacional de Motores, que a gente até comentou a aula passada, e a fábrica de alcalis, de produtos químicos, principalmente álcool, tá? Por isso alcalis. Então, essas empresas aí, gente, vai ser tudo o Brasil, os Estados Unidos vão acabar no Nordeste, na época, e o Brasil entrar do lado dos aliados. E daí o Brasil conseguiu essa negociação, esse dinheiro, tá? Que daí, posteriormente, essas empresas vieram a acontecer, tá? Não aconteceram de imediato, porque esse é um processo longo. Tá? Conflito. Nós soldados, que foi a FEB, Forças Expedicionárias Brasileiras. A gente vai lutar onde? Na Itália, tá, pessoal? Em Monte Castelo e Montosa, na Itália, principalmente. São nossas batalhas. É nessa batalha aqui, se eu não me engano, que a gente deu a fogueira lá. Tá? Vocês já ficaram sabendo ou não? Porque era um ataque que ia fazer ao amanhecer, aí foram tropas inglesas para o lado, brasileira para o outro, americana para o outro, eles estavam todos para fazer um ataque a um cerco fascista italiano. E, de madrugada, estava um frio desgraçado brasileiro, acostumado com o clima tropical, estava um frio danado lá, os caras pegaram e acenderam uma fogueira de madrugada. Durante 3 anos, nunca ninguém acendia fogueira antes de um ataque, porque diziam onde estava a tua posição. É uma coisa estratégica, genial. Aí diz que os italianos, os alemães que estavam lá, né, viram acender a fogueira e falou, não, ninguém é tão imbecil. Deve ser alguma distração. E eles não fizeram um ataque na fogueira. Porque eles falaram, deve ser uma distração para nós atirar e eles verem de onde a gente está atirando. Aí o que aconteceu? Os ingleses dormiram no frio, os americanos dormiram no frio, os brasileiros quentinho fazer um churrasco. E não deu nada. Foi um episódio aí da guerra. A hipocrisia. O Brasil fascista do Estado Novo, né? A gente tinha até a polaca, que era uma constituição fascista, e a gente estava lutando contra o fascismo na Itália. Olha a hipocrisia do Brasil, tá? Esse é o nosso país, tá, gente? Aí, depois que acabou a guerra, tudo, a galera falou: você lutou contra o fascismo. Aí começou a pressão popular, né, de certos segmentos da sociedade, para acabar com o Estado Novo, que era fascista. Não era nem tanto contra o Vargas, era contra o sistema fascista. Teve a manifesto dos mineiros pedindo democracia, tá, para acabar com aquela Constituição fascista. A UNE, gente, que saudade. Né? Se bem que a UNE está atuante ultimamente.
União Nacional dos Estudantes, começaram a criticar o autoritarismo do Vargas, aquele governo fascista, ditatorial. Então começou uma pressão. Aí, diante da expressão, os partidos políticos. Agora pode ter partido. O estudante está no Brasil, gente. E daí surgiu os partidos. E agora, gente, mais importante, para vocês entenderem isso aqui para cá, vocês precisam entender esses partidos aqui. Vamos lá. Quem que era o PTB? Partido Trabalhista Brasileiro. Que era o quê? Os sindicatos da época que não paravam de crescer, que representavam os trabalhadores. Esse aqui, gente, era um partido de esquerda, tá? Partido de esquerda. PSD era a burocracia estatal, eram muitas pessoas que tinham funcionários públicos, principalmente militares. Aqui, gente, era um partido de centro-direita. É. E aqui, gente, a UDN era a burguesia mesmo, a elite, eram os grandes empresários, o pessoal do comércio e exportação, que era ligado aos Estados Unidos. Essa aqui era a direita mesmo. Era a direita mesmo do capital. E tinha um partido comunista, que era a extrema esquerda, né? Era uma galera mais radical, né? Que estava muito levantando a bandeira da União Soviética na época. A União Soviética vinha numa crescente no pós-guerra, né? Derrotaram os nazistas e tudo. Queremismo. O que é queremismo? Pedindo para o Vargas continuar. Eles não estavam pedindo para continuar o Estado Novo. Eles estavam pedindo para o Vargas continuar como presidente. E um monte de gente pedindo Vargas. Aí os militares, Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, que eram, adivinha de qual partido? Qual deles aqui? PSD, perfeito. Viu, gente? Vocês têm que começar a fazer esse tipo de leitura aqui. Eles chegaram e falaram assim, Vargas, você tem que sair, tem que ter eleição sem você ser candidato a presidente. Aí o Vargas falou, eu posso ser senador? Os caras falaram, pode. Aí o Vargas vai ser senador. Eles candidatou a senador, deputado, um monte de coisa. Os caras só não deixaram ele se candidatar a presidente. Tá? E daí o Vargas pegou e vai ser eleito, vai ficar como senador durante ali esse período, que vai ser o primeiro mandato de presidente. Ele vai ficar como senador. Aí ele sai pela porta da frente, ele é convidado. Ele é convidado que ele vai apoiar esse aqui para presidente, o Dutra. Quem? Era. Nessa época podia. Tá. Uhum. Agora, vamos lá. Pós-Segunda Guerra, o período democrático. Uma nova. Você sabe quem que era a nova ordem mundial, gente? Pós-Segunda Guerra Mundial? Hã? União Soviética? Isso. Então era aquela disputa ideológica, né, entre União Soviética e Estados Unidos, né? Ah, a minha tecnologia é melhor, o meu eu vou para o espaço primeiro, a minha cultura é melhor, tudo começaram aquele debate, aquela guerra ideológica para mostrar quem que tinha o pinto maior, aquele negócio dos Estados Unidos e Rússia, tá? Vamos lá. Críticas ao totalitarismo, né? Aos ditadores, né? Começou a ser uma pressão, não pode ter mais ditadura, não sei o quê, não sei o quê. Preferência pela democracia. E já tinha partidos políticos. Então vamos fazer a eleição, vamos fazer uma eleição democrática, que todo mundo participa, tá bom? E vai nascer no Brasil um novo tipo de político, o populista. Ele vai ser, qual a característica de um político populista? Por isso que a gente vai falar de populismo, tá? Ligado às camadas populares. É aquele cara que o povo vai gostar. Essa é a característica do político populista. Ele vai fazer políticas de programas sociais para o povo, ele vai ser essencialista. Vou fazer isso para os pobres, vou fazer isso para não sei quem, vou levar rua ali, vou levar água para não sei quem. Tá? Ele vai ser carismático, assim. O Vargas, por exemplo, vai ser chamado de pai dos pobres. Isso aqui, gente, é um apelido populista. Tá?
Então, nós temos esse perfil em alguns políticos, quando conforme eu for falando de cada um, vocês vão ver que eles tinham assim, um caráter bem populista. Significado do Estado Novo, tá? E início da democracia no Brasil. Esse período de 46 a 64 é o período mais próximo dos dias que a gente viveu hoje, tá? De tudo que está republicano, esse período e o que a gente vive hoje, desde 88, é o mais próximo, tá? Aí aqui de novo, e aqui eu quero ver com vocês. Se eu olhar aqui, tá, gente? Quem que era o PTB? E representava quem? Sindicatos. E esse partido ele tinha qual ideologia? Esquerda. O PSD? Militares, burocracia, tá? Então, a burguesia, a elite, a galera do dinheiro, mesmo, do capital, né? Apesar de que aqui no PSD tinha sim uma elite do capital, só que era uma elite mais consciente, assim, vamos dizer, uma elite que debatia, que conversava. PSDB, não, porque todos esses aqui vão morrer. Todos eles morrem e depois ressurgem lá em 86. Porque durante a ditadura militar só podia ter um partido, a Arena, Aliança Renovadora Nacional, que é o partido que só militares podiam participar, e o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, que é o que apanhava pra caramba. Só podia ter esses dois partidos, o civil e o militar, eram dois partidos, o civil e o militar, durante a ditadura. Aí lá na frente vão ressurgir os partidos. O PTB, que era do Leonardo Brizola, do Jango, que eram aqueles caras que brigavam pelo trabalhador mesmo, o PTB, gente, tá, virou de direita hoje. Porque hoje tem uma característica muito de direita, tá? O PDT. O PDT é o do Ciro, tá? Aí veio a eleição. O Vargas, ele era muito próximo do PTB, o Vargas. O Vargas se aproximou muito do PTB. O Vargas era o partido particularmente, gente, varguista. Esses dois aqui, gente, vão estar muito próximos ao Vargas, tá? Ó, serão considerados partidos varguistas. Na época eles vão chamar de varguistas. O de centro-direita e o de esquerda. E aqui, gente, vai ter o partido anti Vargas. Podem anotar isso aí no caderno, tá? Porque eu já vi prova falar os partidos varguistas, os partidos antivarguistas. Então é interessante você ter essa base, tá? Porque na maioria das eleições o PT e o PSD vão se unir, lançar o presidente e vice, tá? Vamos lá. O Dutra é eleito com apoio do Vargas, com apoio do PTB, com 55% dos votos. E vai ter rabo entre PTB e PST, gente. Você não pode achar que é uma coisa só. Eles vão brigar entre eles, tá? Constituição de 46. Aqui vem uma coisa importante. Voto secreto. Olha só, gente. Daqui nós estamos dando um último jornalismo. Aqui nós acabamos com o voto de cabeça de vez. São Paulo ainda sonhava em voltar até aquele controle político e não. O Vargas deu um jeito de voto secreto e universal. Exceto analfabetos, soldados e cabos. Gente, o analfabeto era o cara mais azarado. Por quê? Porque ele não podia votar, então ele não tinha poder político. E sempre tinha escola para ele aprender a ler e escrever. Então acabava que ele era marginalizado na política, nos programas, então só em que analfabeto pôde votar. E acreditem, de lá para cá foi o período que mais se fez escolas no Brasil. Né? E daí melhorou muito essa questão. A questão do problema não é ser analfabeto. Se o Estado deixa as pessoas analfabetas, o Estado tem que ter a obrigação de resolver esse problema. A autonomia dos três problemas. Olha, agora não tem ditadura mais, não. Agora teremos os. Classes baixas. Só a elite militar. Ontem saiu uma reportagem que só as pensões de mulheres e filhos de militares de alta patente geram mais gastos do que com todos os soldados.
Se você pegar todo o salário de todos os soldados do Brasil, de cabos, que são as classes baixas, não dão o que essa galera recebe só de pensão. Atualmente. Atualmente. Você vê como o dinheiro fica na alta cúpula do exército. Fica ali para os militares, generais. O Brasil, gente, tem 54 mil generais. O Brasil tem três vezes mais generais que os Estados Unidos. O Brasil. Porque o cara ele é general. Então, o cara precisa de um curso, precisa ser tido em matuto durante tanto tempo, e daí, pá, ele vai credenciando e ganha o tio general e começa a ganhar fortuna. O general, quando ele aposenta, mesmo depois que ele morre, passa para a família, aquela família morre e continua passando. Para sempre. Isso que é a aposentadoria. Hoje os militares pagam no INSS na casa de 4 bilhões. Eles pagam, que é descontado deles. E eles arrecadam em aposentadorias mais de 40 bilhões. Por isso que a nossa Previdência está quebrando. Está quebrando. Uhum. Não, o povo paga a conta mesmo. Aí o que aumenta, vai aumentando os anos para o pobre, trabalhador. Fala. Oi? O quê? Fez o quê? Isso aqui foi um processo de transição. Não foi canetada do Vargas, foi pressão de diversos segmentos e foram emplacando um sistema democrático. Pode ver que aqui, com essa Constituição, já democratizou tudo. Tá? Vamos lá. A Constituição ficou pronta em 46. Primeiro presidente eleito, Eurico Gaspar Dutra, de 46 a 50. Vamos lá. Alinhamento com os Estados Unidos. Olha lá, por isso que eu falo que era centro-direita. Os Estados Unidos representavam o quê? O capitalismo. Aqui é o comunismo e aqui representava o capitalismo. Tá? Então, o Dutra, Estados Unidos. Gente, militar brasileiro, Estados Unidos sempre teve esse amor. Sempre defendeu os interesses americanos. Gente, isso é fato. Historicamente, você pegar todas as ações de militares, é favorável aos Estados Unidos. Sempre. Começa-se um discurso anticomunista. Anticomunista por quê? Porque era o maior rival dos Estados Unidos. Esse que se tem dos comunistas era porque os Estados Unidos faziam uma campanha durante a Guerra Fria muito forte aqui na América Latina. Tá? E a campanha era contra tudo que tinha a ver com a Rússia. Tá? Criou-se e sempre teve isso aqui, a tal de Lei de Segurança Nacional, né? Que a Lei de Segurança Nacional é qualquer pessoa que quiser fazer geralmente essa lei, na prática, é qualquer pessoa que quer tentar contra o Estado. Isso aí é na lei, na teoria. Na prática, é qualquer pessoa de característica de esquerda que estiver ascendendo ao poder, eu vou usar a Lei de Segurança Nacional. Tá. Então vamos lá. Relatório da BINC. Crescimento da iniciativa privada. A ideia do Brasil, gente, era levar o Brasil para o liberalismo econômico, que os Estados Unidos tanto defendia, do capitalismo. Então, a política totalmente liberal do Vargas vai abaixar nossas taxas alfandegárias, os produtos americanos chegarem aqui mais baratos. E daí vai arrebentar com a indústria nacional. Vai gerar um monte de desemprego. E o pior de tudo, pessoal, o Vargas tinha deixado mais de 50 milhões em reservas cambiais, que é em dólar. Todo governo precisa ter uma reserva em dólar para determinados momentos, você injetar na economia ou puxar da economia, daí você tem que ter uma reserva. Ele gastou tudo. Ele gastou todas as reservas cambiais do país, o Dutra, porque era todo mundo comprando produto americano, deixando de comprar nacional, e daí os dólares nossos saindo, estourando as nossas reservas. Ele colocou o país numa crise, esse Dutra, em 2 anos que ele estava lá. Ele quebrou o Brasil em 2 anos. Ele arrebentou com as nossas reservas, gerou desemprego, gerou arroz salarial, não aumentava, foi proibido aumentar salário. Ele tinha uma política muito de austeridade. Ah, não, eu vou cortar gastos, e daí cortava gasto do povo, só do povo. Tá? Contenção
O negócio de muita gente vendendo imóvel caro, ele tentou conter isso e tentou quase comprar uma parte sem sucesso. Daqui a pouco eu vou falar do plano Salt, tá? Vamos lá. Diversos acordos com os Estados Unidos. Olha, tudo que os Estados Unidos queria, os caras assinavam embaixo, tá? Em 47, ó, gente, prestem bem atenção, não foi porque ele quis, ó, pressionar por causa do arroz salarial. O que que é arroz salarial, gente? Quando a inflação está subindo e o salário das pessoas pouco. Aí o cara vai lá, compra um tanto assim no mercado, no outro mês compra um tanto assim, no outro mês compra um tanto assim. Isso é arroz salarial. Significa que o salário do trabalhador vale cada vez menos. E o povo está sentindo isso na pele depois de 2 anos de guerra. Está sofrendo. E daí começou a pressão que colocou o povo na miséria. Aí ele falou: ah, não, esse negócio de liberalismo não deu muito certo, não. Aí ele voltou atrás. O Brasil é um exportador de café, tá? Isso aí é uma. O café vem muito forte nesse século XX, tá? Aí ele criou o plano SALT. Olha só. SALT significa saúde, alimentação, transporte e energia. Alimentação não mudou nada. Transporte não mudou nada. Energia não mudou nada. Ah, na saúde, ele fez um programa de vacinação na época que deu alguns frutos. Ponto não, tá? Esse plano, gente, se a gente pegar para fora a vacinação, não teve sucesso, principalmente nas demais áreas, tá? Perseguido, caçado, o Partido Comunista Brasileiro foi caçado o mandato, foi caçado. Luiz Carlos Prestes, que era o presidente do partido, que é aquele cara que eu falei para você lá da coluna Prestes na década de 20. O Luiz Carlos Prestes era aquele cara comunista, foi deputado há muito tempo. Era aquele cara que. Tem até uma fala dele no Jô Soares. Eu entrevistei o Jô Soares e o Luiz Carlos Prestes. Ele falando, eu ia lá e falava da divisão da terra para gerar. Hã? Aí os caras falavam, você tá falando sozinho aqui, todo mundo é do agro. Aí ele falou, não, mas eu não estou falando para vocês, eu estou falando para os brasileiros e tal. Né? E ele falava, não, eu ia lá, Jô, eu falava mesmo. Só para ver a cara deles, eu tinha prazer em olhar a cara deles quando eu estava falando aquilo. O mandato dele foi anulado e passou a cá é um sindicato, gente. Por quê? Sindicato lembra esquerda lembra comunismo lembrava a Rússia. Só que esse ele foi qual partido apoiou ele? O PTB. E o PTB que eram os sindicatos. Eu tô falando que esse cara é um militar. Relações com a União Soviética foram rompidas, gente. Eu acho tão errado isso, um país que quer crescer, romper relações com qualquer país. Eu acho que nós temos que negociar com todo mundo, conversar com todo mundo, pegar o que há de melhor em cada país, levar o que há de melhor da gente para os outros países. Eu acho que o governo, o mundo ele tem que ser multipolar, né? Então, quanto mais relações a gente ter, melhor. Os Estados Unidos odeiam quando o Brasil começa a conversar com muita nação. A gente teve uma negociação agora com a China, vai trazer 50 bilhões, estão querendo até trazer uma fábrica de carros elétricos para o Brasil, e os Estados Unidos atuando dessa altura. Eles que tiraram a fábrica da Ford aqui e levaram para a Argentina há 2 anos atrás. Então, para você ver, né, como que... Vargas, de 1950 a 54. Agora o Vargas, a gente vai ser eleito pelo povo direta. Naquela época não tinha segundo turno. Então, quem tinha maior votação no primeiro turno era eleito, e com 48%, o Vargas é eleito de forma direta, coligação PTB-PSD. Olha o Vargas aqui. De novo. Uhum. Vamos lá. Agora é comunista. Agora ele vai ser chamado de comunista. O Vargas, ele flutuou na direita e na esquerda, véio, de uma maneira, tá? Gradativamente. Isso aqui, pessoal, ó, cadê?
Isso aqui é óbvio que começou a aumentar a quantidade de empresas e indústrias no Brasil, e isso estava levando, os sindicatos cresciam, a quantidade de trabalhadores na cidade crescia, então as votações nas cidades começaram a equiparar, e depois, daqui uns anos, vão começar a superar as votações do campo, que sempre era 80% de voto nas áreas rurais. Agora começa a ter um equilíbrio, né, das eleições cidade e campo, tá? Agora tem um debate no Brasil. Esse debate aqui vai pegar fogo, gente. Vai pegar fogo. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam do contexto político: o Vargas se tornou presidente. Mas quem vai ter a maior bancada no Congresso será a UDN. Então ele vai ter uma oposição no Congresso muito forte. Aí vem o debate. O que é o Brasil? Uma política nacionalista com um Estado forte, tendo as principais indústrias, que a gente chama de indústrias estratégicas, tipo petróleo, minérios, estradas, que é estratégia, energia, ou passar tudo isso para iniciativa privada e daí privatizar tudo, que daí era o liberalismo. Olha o liberalismo voltando. Aí era o Vargas na presidência. Aí virou esse debate. A UDN defendendo a política liberal, de vender todas as empresas públicas para iniciativa privada, que no caso seria ela que ia comprar, que no caso seria ela que ia comprar. Não sei se né, cara, mas eu compro. É mais ou menos isso, né? Sempre assim, essas empresas não prestam, não sei o quê, porque é nós que vamos ter que cuidar e nós sabemos, né? Então, vamos lá. A industrialização das cidades crescer. Qual tipo de desenvolvimento você precisa, gente? Ele precisa de forma nacionalista ou de forma liberal. Privatizar ou nacionalizar as empresas. Tá? Então, esse debate é o que vai tomar conta dos primeiros anos do governo Vargas. Tanto é que a Petrobras, em 1953, ela vai fazer parte desse debate. Uma galera queria já vender a Petrobras para fora, e uma galera queria que a Petrobras fosse nacional para poder os lucros dela serem revertidos em subsídios para deixar o combustível mais baixo para o brasileiro. Enquanto tinha gente que estava doida para comprar a Petrobras. Muita gente querendo comprar a Petrobras. Porra, né? Uma empresa de petróleo igual a Petrobras. No fim das contas, depois de tanta briga, fizeram um acordo. O Brasil vai ser responsável por tirar o petróleo bruto e vender o petróleo bruto, aquele que é retirado do chão mesmo. Aquele lá, só o Brasil pode tirar o petróleo. Só o Estado brasileiro vai poder tirar esse petróleo. Agora, a iniciativa privada vai ficar responsável pelas refinarias. Aí vem para o Brasil, Texaco, ESSO, aquelas marcas, sabe, de posto que já viram, para pegar e comprar do Estado brasileiro esse petróleo bruto e fazer o óleo, a gasolina e seus derivados. Então, vão montar essas empresas para o Brasil. Eles vão montar as refinarias aqui, vão comprar o petróleo da Petrobras e vão passar a vender nos postos de combustível. Aí vai ter posto de combustível Texaco, ESSO. Não tinha posto de combustível que nem a gente vê hoje, por exemplo, da Petrobras. Não tinha. A Petrobras não podia fazer, a Petrobras não podia fazer esse processo, a refinaria posto de combustível. Isso aí ficou para iniciativa privada. A responsabilidade da Petrobras, aqui no governo Vargas, era tirar o petróleo bruto e vender para essas empresas estrangeiras. Beleza? O Vargas cria a Eletrobras, que até está sendo vendida agora. Ela começou um processo de venda. No processo de venda da Eletrobras, o Estado tem 43% do voto. Mas no dia da eleição, para poder se ia vender ela ou não, os 43% de voto do povo, que era do Estado, só podia valer 8%. Eles mudaram um decreto lá. E se o Brasil quiser recomprar, tem que pagar 3 vezes mais. No passado vendeu ela. Agora estão tentando achar inconstitucionalidade, estão tentando achar inconstitucionalidade para tentar cancelar essa compra. Porque a refinaria da Bahia, que vendeu, você viu,
encareceu 10% do petróleo dentro da Bahia, do combustível dentro da Bahia, e foi vendido pela metade do preço da refinaria lá. Então, entregou. Engraçado que o fundo que comprou, a refinaria da Bahia é de pessoas que já trabalharam dentro da Petrobras. Dentro da Petrobras. Venderam uma refinaria em Santa Catarina, que era a única refinaria do mundo e fazia aquele gás de que não agredia o meio ambiente. O Brasil era o único que tinha essa tecnologia. O cara que era diretor do Brasil, na época, ele tentou roubar isso aí, descobriram, o cara foi expulso da Petrobras. Esse cara montou uma empresa. E essa empresa foi proibida de fazer negócio com a Petrobras porque era tipo um espião, esse cara queria roubar a tecnologia brasileira. Esse cara que montou uma empresa, agora no governo passado, comprou a empresa de xisto e a tecnologia por preço de banana. Comprou. O cara que tentou roubar, que a Petrobras estava proibindo negociar com ele, conseguiu comprar a tecnologia a preço de banana. Não falo, não falo. Não, não pode. É uns debates que não resolvem, né? BNDES é criado, Banco Nacional de Desenvolvimento, para financiar o desenvolvimento nacional, para financiar os empresários brasileiros, financiar as estradas brasileiras, a energia brasileira. Então, o BNDES tem uma função pública muito importante, tá? Infelizmente, acabou se tornando aí trampolim para financiamento da iniciativa privada. De pessoas que, até de gente de fora, está conseguindo, infelizmente. A oposição. Carlos Lacerda, gente, era o cara mais barulhento que tinha. Era o cara que vivia falando fake news, inventando mentira. Ele tinha um jornal, ele era político. O cara era barulhento, tinha uma rádio, ele tinha uma rádio. Imagina o cara ter uma rádio naquela época. É igual você no Instagram, no Facebook. Você ter uma rádio naquela época. É. Ele era muito barulhento. Oi? E ele falava. Uhum. Então, olha aqui, o Vargas, ele passou a ser acusado pela UBN e o Carlos Lacerda de corrupto, de comunista, no seu jornal que tinha na rádio. Ele tinha um jornal de papel, o Carlos Lacerda, sabe aquele jornal impresso, e ele tinha a rádio. E ele era político. E ele era o líder da UDN. Imagina quem que não era esse cara para infernizar a vida do Vargas. Tá? E dali, cara, já fizeram investigação, não acharam nada do Vargas ligado à corrupção, nada. Mas esse cara todo dia soltava alguma coisa, sem prova, sem nada, e falava, e saía em jornal, e aquele barulhento, tá? Aí vem trabalhadores sem reajustes desde a CLT do Vargas de 43. O Dutra não deu um direito para os trabalhadores. Aí teve a pressão, aí veio a pressão. O Vargas estava até incentivando essa pressão. Marcha das panelas vazias e a greve dos 300 mil, por causa do arroz salarial que estava muito grande. E o que o Vargas fez? Foi lá e nomeou Jango Goulart, que futuramente vai ser presidente do Brasil, tá? Conhecido como Jango, tá? Ministro do Trabalho ligado a quem? Aos sindicatos. Tá? Ele era o cabeça do PTB. Muita gente chamava de braço direito do Vargas. Esse Goulart, ele faz uma proposta de 100% de aumento no salário mínimo. Esse cara, ele faz uma proposta, cadê? De 100% do salário mínimo. O que passa? A UDN começa a atacar. Por que a UDN está atacando o cara que quer aumentar o salário mínimo? Porque a UDN representa quem? Ah, entendeu? Então vamos lá. Aumento de 100% do salário mínimo. Vai ter o manifesto dos coronéis. A alta cúpula do Exército, ligada à ODM, que, por isso que eu falo que vai ter militares e militares, vai ter um taxa dentro do Exército muito grande, principalmente nas camadas mais baixas, tá? Eles criticando o aumento do povo do salário mínimo, gente. Olha que absurdo. Começaram a falar que ia quebrar a economia.
Se todo mundo tiver que pagar 100% da mensalidade, vai quebrar a economia. É igual agora estão falando que se aumentar o salário dos enfermeiros, vai ter que demitir todo mundo, vai sucatear os hospitais, porque não pode pagar um pouquinho mais para o enfermeiro, né? Tipo, se o enfermeiro trabalha, na pandemia, muitos morreram, muitos passaram perrengues, sofreram pra caramba, turnos exaustivos, etc. Tá? E cadê a valorização? Essa valorização tá uma briga. Aí a gente sabe quem é que está sendo contra. A gente sabe. E que está fazendo terror. E que tá fazendo terror. A lei de renúncia de lucros. Você tem uma empresa americana, uma parte dos lucros que sempre vai para o seu país, agora é obrigatório ficar dentro do nosso país. Você está ganhando. Aí o cara, por exemplo, o cartão McDonald's, aí ele ganha R$ 1 milhão, ele levava R$ 1 milhão para os Estados Unidos. O que o Vargas colocou na remessa de lucro? Falou, não, agora você tem que reinvestir e aumentar, fazer mais uma loja de McDonald's aqui com esse dinheiro, em vez de levar para lá. Você sempre tem que reinvestir dentro do país. O Vargas criou isso aí. Estados Unidos ficou fodido com o Vargas. Estados... Tá? Aí vem, gente, o atentado na rua Tubeleiros. Deixa eu contar essa história aqui para vocês rapidinho. O Carlos Lacerda estava chegando na porta da casa dele e um homem chegou dando tiro no Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda correu, tomou um tiro de pé, o filho dele correu na frente, e a segurança do Carlos Lacerda ficou trocando tiro com esse cara. O segurança do Carlos Lacerda foi morto. Tá? O segurança do Carlos Lacerda foi a Rubem Vaz. Fizeram uma investigação chamada República do Galeão, que foi feita pela Aeronáutica, porque esse cara que morreu, ele era da Aeronáutica, aí fizeram uma investigação paralela, e essa investigação chegaram ao nome, a um tal de Gregório Fortunato, um anjo negro, que era um negão desse tamanho, que era o chefe de segurança do Vargas. Então, o chefe de segurança do Vargas mandou matar o Carlos Lacerda. Tentou matar o Carlos Lacerda e matou a segurança do Carlos Lacerda. E aí o Carlos Lacerda, no outro dia, com o rosto no pé, estava na rádio falando, curtindo, marimbando para o Vargas. E as investigações, até hoje, ninguém sabe ao certo. Tem três teorias, que Vargas realmente mandou o cara matar, mas o Vargas, politicamente, ele não era burro de fazer isso, na minha opinião. A segunda opinião, o Gregório Fortunato gostava muito do Vargas, tomou as dores de tanto o Carlos Lacerda falar mentira do Vargas e foi lá tentar fazer por conta própria. E segundo, e a última teoria é que o Gregório Fortunato meio que foi comprado e tudo isso aí não passou de ensinação, que eu acho também uma teoria bem difícil de ser, tá? Então, até hoje ninguém decidiu bem o que aconteceu. Mas a culpa recaiu sobre o Vargas. Agora, Vargas. Estados Unidos pressionando Vargas. O DF pressionando Vargas. Os empresários por causa do 100% de salário mínimo. E fizeram demitir o João Goulart por causa do 100%. Ele conseguiu dar o 100%, mas depois demitiram o João Goulart. De tanta pressão que o Vargas sofreu. E os militares agora com raiva do Vargas. Olha só as figurinhas que o Vargas estava tendo que enfrentar. Estados Unidos, UDN, que era o maior partido no Congresso, empresários militares. A UDN montou um documento que o Vargas pedia para sair. Falou, Vargas, assina aqui que você vai abdicar, alguma coisa assim. O Vargas está aqui, só saiu muito. Uhum. E porque o Vargas, gente, ele era muito nacionalista. Gente, Vargas, gente, amarrem aí. Nacionalista. O que é ser nacionalista? Você acha que os Estados Unidos não estavam querendo comprar a Petrobras? As empresas americanas não queriam a Petrobras? O Vargas que bateu o pé para não vender. As outras empresas, a Vale que acabou sendo vendida, a Eletrobras que agora foi vendida, sempre teve a pressão de empresários de outros países querendo comprar elas. Sempre. E os presidentes nacionalistas que a gente teve foram os que seguraram. Tá? Porque assim, não tinha mais nada. Aí essa galera que ia pôr o preço que queria no combustível, vai colocar o preço que quer na energia, vai colocar o preço que quiser. Por isso que a gente fala que as empresas estratégicas para um país precisam ficar na mão do Estado. Para o Estado poder controlar a vida do povo. Vamos lá, vou dar um exemplo.
Suponhamos que é uma companhia de água, que não estão tentando fazer essa Sabesp em São Paulo, está sendo privatizada agora. A água. Se você é uma companhia privada e você vai fornecer água, qual que é o objetivo de uma companhia privada? Lucrar. Qual que é o objetivo do Estado quando ele oferece água? Levar o povo. Então, estamos com uma comunidade que mora 10 pessoas. Lá no nada. Do nada. O Estado, ele toma prejuízo para levar água para essas 10 pessoas. Ele vai estar tomando prejuízo levando água. Ele tem que fazer encanação, tem que escoar, tem que fazer manutenção, só para 10 famílias ter água. O Estado arca com esse fundo. Ele toma prejuízo, se for o caso. A privada vai? Vai chegar água para aquelas famílias? É aí que está o problema. É esse que é o debate. Vai atender todo mundo ou vai ficar atendendo só quem pode? Uhum. Fazem e, tipo, quase 50% da população brasileira não tem acesso ainda à água. Estamos querendo fazer uma política bem voltada para resolver esse problema, né? Comete suicídio, tá? Ele deixa a carta testamento. Gente, por favor, coloquem aí no Google carta testamento e leiam a carta testamento. Pode ler agora, vai. Leia a carta testamento do Vargas agora. É uma página só. É uma página só. Leia a carta testamento. Vocês vão entender tudo isso aqui. Ele resume tudo isso aqui, cara. Tá? Não, mas tem. Só o povo se. Vargas quebrou os jornais do Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda teve que fugir do país durante um tempo, porque o povo queria lixar ele. Tá? Só o próximo. Oi? Vai lendo aí. Vê se tem a ver com tudo isso aí. Vai lá, gente. Tá.